Presidente, a questão de ordem se baseia no artigo 33 do Regimento Comum, que diz: os avulsos das matérias constantes da ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de 24 horas. O texto que vai ser deliberado, apreciado na sessão no dia de hoje, foi disponibilizado ontem às 20h46. Então, evidentemente, não tem 24 horas, de acordo com o que determina o regimento comum, para que essa matéria venha a ser deliberada na sessão no dia de hoje. Nós não podemos apreciar uma matéria de tamanha complexidade, ainda mais com a manutenção do artigo 45A, que é o orçamento secreto no texto, o orçamento secreto 2.0, e, aliás, me causa espanto que depois de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, da suspensão de uma lista de emendas encaminhadas para a liberação por parte do Legislativo, mais especificamente da Câmara dos Deputados, onde houve uma decisão expressa do ministro Flávio Dino de identificação do autor das respectivas emendas, se mantenha, repito, no artigo 45A, a possibilidade da indicação de emenda pelo líder partidário, não fazendo com que haja, então, a individualização e a nomeação de quem fez a indicação da emenda. Então, presidente, baseado no que dispõe o regimento comum, não houve 24 horas de antecedência para a deliberação dessa matéria na sessão do Congresso Nacional. Peço a Vossa Excelência que retire o item de pauta e, como se trata de item único na ordem do dia, que essa sessão seja imediatamente encerrada. Em referência à questão de ordem formulada pelo deputado Glauber e pela deputada Adriana, a presidência tem a seguinte manifestação. É do conhecimento de todos que, em abril do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, desarquivou os autos da ADPF 854. Em agosto, o ministro ordenou a suspensão da execução orçamentária das emendas de comissão RP8 e dos restos a pagar referente às emendas de relator RP9. As casas do Congresso Nacional, em todas as oportunidades, não mediram esforços para demonstrar nos autos o integral cumprimento do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Diversas medidas foram adotadas pelo presidente do Congresso com o intuito de garantir a transparência e a rastreabilidade da execução orçamentária, bem como a retomada da execução das emendas RP8 e RP9 no exercício financeiro de 2024. Após diversas tratativas e audiências no Supremo Tribunal Federal, os poderes executivo e legislativo apresentaram conjuntamente um plano de trabalho que, finalmente, foi homologado à unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal em decisão referendada no dia 6 de março de 2025. Ocorre que esta decisão, referendada à unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, fixou o prazo de até 31 de março deste ano, ou seja, estamos a menos de 20 dias contados de hoje, para que o Poder Legislativo cumpra os compromissos assumidos, entre eles as alterações da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Logo, o PRN número 1 de 2025 é apresentado pelas mesas das casas, Câmara e Senado, que se trata de projeto com prazo para sua conclusão, já que enquadra no inciso 2º, a linha D do artigo 172
do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum do Congresso Nacional. A tempo, é preciso frisar que a apreciação desta matéria é inadiável, não sendo aplicável o parágrafo único do referido artigo, tendo em vista a natureza extraordinária desta sessão conjunta. Tampouco é viável o adiamento da apreciação com fulcro no artigo 40 no Regimento Comum, pois, caso contrário, haveria prejuízo à apreciação do PILOA 2025, cujo prazo está sujeito à aplicação do princípio constitucional da anualidade orçamentária. Assim, o prazo é exíguo, não apenas para que o Poder Legislativo atenda a sua parte do plano de trabalho formulado ao Supremo Tribunal Federal, mas também para que as novas regras aprovadas sejam empregadas na execução da Lei Orçamentária Anual de 2025. Logo, a presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária que coloca em trilho novamente a execução orçamentária de maneira a garantir a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal pela Lei Complementar 210 de 2024 e também nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 854. Pelo exposto, resta indeferida as questões de ordem levantadas à mesa. Aliás, esse projeto em emendas de bancada está tirando o critério do custo-benefício. Ou seja, é este Congresso Nacional dizendo abertamente para a sociedade, olha, se é dinheiro da população, a gente gasta como a gente quiser. Não interessa se aquilo vai servir para a obra, não interessa se a obra é relevante, não interessa o quanto a gente vai gastar, vocês estão pagando a conta, a obra é para vocês, a gente está pouco se lixando. Esse é o recado que o Congresso Nacional passa. E um outro ponto fundamental, o ministro Flávio Dino, em vez de fato declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto do governo Lula, chama o Congresso Nacional e o governo para dialogar, para negociar. Não existe negociação de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal não é para ser balcão de negócio. Recentemente, Vossa Excelência disse em uma entrevista que o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal causaria problemas para o Brasil. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal é hoje o problema do Brasil. O maior problema que nós enfrentamos hoje é justamente a hipertrofia de um tribunal que se acha outra coisa. Um tribunal que não se comporta como deveria se comportar uma corte. Este Congresso Nacional, ao tratar desse PRN 01/2025, na verdade, se submete a um balcão de negócios criado pelo Supremo Tribunal Federal para enquadrar Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e todos os demais parlamentares como se menores fossem. Presidente, eu vou falar daqui e eu queria contar com a atenção de Vossa Excelência e do relator, senador Eduardo Gomes. Primeiro dizer que o deputado do MBL e depois o deputado do Partido Novo foram injustos, para não dizer levianos, com o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino tem cumprido um papel importante e ele julga a partir de ações que chegam ao Supremo. Uma dessas ações foi do PSOL. Eu, pessoalmente, inclusive, apoiado pelos demais parlamentares do PSOL, entrei com mandado de segurança também no Supremo Tribunal Federal para suspender aquela lista de 4 bilhões de reais do final do ano passado, que tão bem já foi exposta em elementos bizarros, quando a deputada Sâmia Bonfim teve a oportunidade de falar de um desses municípios. Mas, presidente, relator, o que eu quero questionar aos senhores é o seguinte:
O ministro Flávio Dino suspendeu a liberação daqueles 4 bilhões. Por que motivo? Porque não existia, entre outras coisas, a identificação dos autores para que aquelas emendas estivessem sendo liberadas. Correto? Então, se tem o acordo de vocês nesse ponto, dos senhores, melhor dizendo, nesse ponto, vamos para o próximo ponto. O que substituiu naquela listagem a autoria dos parlamentares? A assinatura de líderes partidários. E o ministro Flávio Dino expressou de maneira objetiva naquela decisão que líderes partidários não substituem a autoria de parlamentares. Aí agora, no que foi distribuído no dia de ontem, já tarde da noite, está lá o artigo 45A, que diz o seguinte: encaminhadas para deliberação das comissões pelos líderes partidários, constarão de ata da bancada partidária aprovada pela maioria dos membros, conforme modelo constante do anexo 3. E aí os senhores podem me dizer, deputado Glauber, está distraído. Tem o anexo 3 que tem a identificação. Não estamos distraídos. Aí vai no anexo 3. No anexo 3 não tem a designação de autor parlamentar que tenha definido quem fez a indicação daquela emenda. Mantém-se o orçamento secreto, se aprovado e deliberado dessa forma. Está aqui o anexo 3, na minha mão. Tem que ser feita uma alteração, no mínimo, para que nesse anexo 3, que está no texto, haja a identificação nominal do deputado ou do senador que fez a indicação. Isso é o mínimo. É fundamental que cada um de nós que está aqui, principalmente aqueles que não estão, a população brasileira, saibam quem foi o parlamentar que fez a indicação daquela emenda. A deputada Sâmia falou do município de Rio Largo, em Alagoas. Nessa listagem de 4 bilhões de final do ano, o estado mais contemplado do Brasil, Alagoas. O município mais contemplado de Alagoas, Rio Largo. Rio Largo, entre 2019 e 2022, recebeu 90 milhões de reais de orçamento secreto. Desses 90 milhões de reais, 19 milhões identificados. Depois da cobrança do STF. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Os outros milhões de reais, para chegar até o montante total, até hoje não identificados. Todo mundo sabe que foi o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que mandou. Só que a identificação nominal não tem. Senador presidente dessa sessão, Davi Alcolumbre, é fundamental que as emendas que eventualmente sejam indicadas por Vossa Excelência tenham nominalmente o seu nome para aquela indicação. Que as emendas indicadas pelo senador Eduardo Braga tenham nominalmente a indicação, mostrando que foi ele, como parlamentar, que a indicou, ou de qualquer outro parlamentar que aqui está. E nesse momento eu não estou falando dos parlamentares do PSOL, porque na nossa bancada nós não vamos fazer a indicação de recurso desse tipo de emenda, né? Que foi historicamente consagrada como de orçamento secreto, a não ser que você tenha total transparência na definição desses recursos, com acompanhamento popular e definição pública de onde o recurso público deve ser colocado e devidamente fiscalizado. Esse é o questionamento que eu, de antemão, e só para concluir, presidente, é o questionamento que, de antemão, eu já dirijo ao relator no momento em que ele for fazer a leitura do relatório. Como é que indica para um anexo onde você não tem a definição do parlamentar que fez a indicação daquela emenda? Isso é inconcebível e, no mínimo, esse ponto tem que ser modificado no relatório. Obrigado. Não é de hoje que o Congresso Nacional, seja deputados ou senadores, estão bancando a atenção básica de saúde nesse país.
Veja só, eu respeito a opinião de todos. Respeito mesmo, até porque nós vivemos numa democracia. Mas tem uma coisa, presidente, que aqui parece que ninguém quer tocar. Quando eu passo um recurso, ou qualquer um senador ou deputada passa um recurso para o município, tem 5 órgãos que têm obrigação de fiscalizar esse dinheiro. Vamos começar pelo Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público, seja estadual ou federal, e ainda o próprio Ministério da origem do dinheiro. Aí se acusa um parlamentar, se faz uma narrativa como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada. Inclusive, eu vi uma jornalista o outro dia falando que o recurso ia para o bolso dos parlamentares, depois ela se redimiu, ela pediu desculpa porque ela tinha se excedido. Mas isso não parte da cabeça dela, isso parte da narrativa de alguns parlamentares, seja na Câmara ou no Senado. Infelizmente, quem joga para a população sempre joga no sentido de dizer: eu estou defendendo os interesses. Veja bem, quem é que pode dizer quais são as prioridades do município para nós parlamentares? Quem é deputado aqui que vive em todos os municípios para saber quais são as prioridades? As prioridades é dada pelo prefeito que foi eleito ou pela Câmara de Vereadores que foram eleitos, os verdadeiros representantes daquele município, que chega no gabinete de qualquer um de nós e diz: eu estou precisando de dinheiro para fazer uma vicinal, eu preciso de dinheiro para fazer um hospital. Daí, o nosso papel é conseguir esse recurso. Daí para frente, o papel dos órgãos fiscalizadores é fiscalizar se esses recursos estão sendo bem aplicados, porque nenhum de nós aqui pode adivinhar se lá na ponta o espírito público do representante do município vai prevalecer ou não. E nenhum de nós tem como fiscalizar isso. Mas se fez uma narrativa, e aí vamos entrar na questão Flávio Dino, ministro Flávio Dino, que não é nenhum menino. O ministro Flávio Dino foi juiz, deputado federal, governador, senador e hoje ministro supremo. É o único ministro que passou por todos os órgãos federativos, ou eletivos ou não. É lógico que é uma ingerência dele nisso. Mas, Vossa Excelência, com o equilíbrio que tem, por isso foi reconduzido pela maioria absoluta dos senadores à presidência do Senado, e o próprio deputado Hugo Mota, também com uma votação muito expressiva aqui na Câmara dos Deputados, tem a sensatez e o equilíbrio necessário para não entrar numa guerra e querer misturar alhos com bugalhos.